Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo líderes de produção a criarem e transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje eu convido você para assistir comigo o episódio 65 do SOS Supervisores, na qual eu vou te dar algumas dicas básicas, mas muito importantes e fáceis relativo à contabilidade, à controladoria e como você pode dobrar muitas vezes a lucratividade da sua empresa com um conceito simples e prático. E esse conteúdo é basicamente se você tem aquela situação onde a sua demanda é muito próxima à sua capacidade produtiva ou até mesmo a tua demanda é acima da sua capacidade produtiva. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que esse conteúdo eu vou te revelar muita coisa que você acredito que não saiba ainda e nem ao mesmo o seu chefe. Então, fica comigo até o fim desse conteúdo que eu tenho muita informação de valor para você. Pessoal, eu sempre costumo dizer que os conteúdos eles precisam fazer sentido em relação ao propósito, à missão do canal, que é ajudar você a obter a sua promoção e o seu crescimento profissional. No conteúdo passado, na qual eu falei um pouco da rotina e da necessidade de se planejar a rotina do supervisor, nós verificamos essa árvore de realidade atual, que é uma ferramenta muito interessante da TOC, da Teoria das Restrições, e eu falei que para que você tenha realmente uma carreira profissional plena, com reconhecimento e crescimento contínuo, é necessário que você tenha três coisas, basicamente. A primeira coisa necessária é que você possa realmente construir aí uma vantagem competitiva significativa na empresa onde você trabalha. Depois que você construir essa vantagem significativa, é necessário que você sustente essa vantagem competitiva que você ajudou a sua empresa a criar, basicamente dentro da sua área operacional. E a terceira é você explorar essa vantagem competitiva através de promoção, uma vez que você adquiriu um valor, a empresa tem uma necessidade fundamental de manter você dentro da empresa e ela te mantém com aumento salarial e promoções, ok? Então, para que você possa realmente construir aí uma vantagem competitiva, ou seja, gerar valor, é necessário que você elimine ou diminua significativamente uma limitação que a empresa tenha no seu departamento de preferência, ok? E para que você possa fazer isso, a gente comentou no conteúdo passado que é importante você ter uma rotina semanal de atividades para que você possa aí ter uma distribuição importante. Então, essa rotina semanal ela é fundamental para que você se desenvolva e alavanque cada vez mais a sua carreira, construindo aí uma vantagem competitiva para a empresa onde você trabalha, para que você realmente possa explorar essa vantagem a seu favor. Então, se você não viu ainda esse conteúdo, eu convido para você assistir aí o episódio 64, que a gente fala sobre como o supervisor de produção ele pode construir uma rotina muito bem planejada para que ele possa realmente alavancar a sua carreira. Agora, para que ele realmente possa construir a sua vantagem significativa, pessoal, criar valor realmente, é também necessário que ele tenha algumas noções de contabilidade. Então hoje a gente vai explorar alguns conceitos muito simples e básicos, mas fundamentais para que você entenda aí o que você faz sentido com o que o seu gestor e a sua direção pensa. Então é necessário também, para que você realmente construa aí uma vantagem competitiva para a sua empresa, que você tenha realmente essas noções de contabilidade, aprendendo principalmente o que é lucro líquido. Se você tiver algumas ações que possam aumentar o lucro líquido, eu não tenho dúvida que a sua gerência, a sua direção vai encher os olhos. E hoje eu vou te dar um conteúdo que muito pouco gerente eles conhecem e pode ser uma vantagem fundamental para você, principalmente se você tem aí uma demanda que é maior do que a sua capacidade produtiva, ok? Então vamos lá dar continuidade para o episódio 65 de hoje. Pessoal, então, para que você realmente tenha aí
alguns conceitos básicos de contabilidade, é importante que você entenda então o que é o lucro líquido e como que você pode, como supervisor, tentar correlacionar as coisas que você faz no chão da fábrica para que o lucro líquido da empresa ou o fluxo de caixa seja cada vez mais rentável, cada vez mais melhorado. Então vamos lá, pessoal. Então, o que é lucro líquido e como aumentá-lo? Então tem uma formulazinha aqui, pessoal. O lucro líquido é o ganho, é o que a empresa ganha, menos os seus custos operacionais. Essa aqui é uma fórmula baseada no conceito contábil da teoria das restrições. Ela é muito didática para que a gente aprenda sem nenhuma complexidade. Então, o lucro líquido é o ganho menos os custos operacionais. O que é o ganho, pessoal? O ganho ele é derivado das vendas, ok? Então, o que uma empresa ganha é derivado do que ela conseguiu vender, né? Então, o que é basicamente é a receita ou faturamento menos os custos variáveis. O custo variável é aquele que varia em função da produção. Se a produção vai aumentando, o custo variável também vai aumentando. Entre outros, a mão de obra direta é um custo variável. Se tiver muita produção, você vai gastar mais com mão de obra direta. Se tiver pouca produção, você vai reduzir a mão de obra direta. Os custos com matéria-prima, você acaba gastando mais se você produz mais ou vice-versa, bem como aí os custos de suprimento, todos aqueles materiais que você utiliza para fabricar um produto. Se você tem muita produção, muita venda, você vai ter mais custo com suprimento e assim por diante. Esses são os seus custos variáveis. Então o ganho nada mais é do que a receita, é o faturamento daquelas peças que você produziu e vendeu, menos os custos variáveis. E o que são os custos operacionais pelo ponto de vista da teoria das restrições? São os custos fixos, né? São os salários administrativos, são os aluguéis dos galpões que a empresa precisa estar pagando. É tudo aquilo que você mantém de custo, independente que a produção suba ou não. Então, aí são os seus custos fixos. E o que é esse faturamento menos o custo variável do ganho, pessoal? É o que é chamado contabilmente de margem de contribuição. Então é onde a gente vai debruçar no conteúdo de hoje. Então a margem de contribuição é a receita menos o custo variável, que é o ganho. Então nós vamos dar um conteúdo hoje em relação ao que você pode fazer para aumentar o faturamento quando você tem aí uma demanda maior do que sua capacidade, ou uma demanda muito parecida com a sua capacidade, na qual você não está conseguindo dar conta de atender toda essa demanda. Então existe uma maneira interessante, contábil, que você precisa aprender, que se você tiver numa situação como essa, você pode aumentar o faturamento ou a receita dos produtos em que você vende. Sendo assim, você vai aumentar o ganho da empresa e mantendo, logicamente, os custos operacionais, que são os custos fixos, você vai aumentar o lucro líquido. É sobre esse tema que nós vamos falar, sobre o conteúdo que vai lhe agregar bastante valor, ou seja, como você pode aí aumentar a receita e, consequentemente, aumentar o ganho e o lucro líquido da sua empresa. Vamos continuar, que eu tenho bastante coisa interessante para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante para que isso possa chegar a outras pessoas também. Pessoal, então o que é a margem de contribuição que a gente acabou de falar, né? Nós falamos que a margem de contribuição é a receita menos o custo variável, né? O custo variável é aquele que varia se a tua produção aumenta ou diminui. Então, o que é a margem de contribuição agora por produto? De forma análoga, o lucro por produto vendido é igual ao ganho unitário menos os custos operacionais. Aqui é o ganho como um todo e aqui é o ganho unitário. A gente está interessado agora de analisar aí o lucro por produto vendido. Então, o ganho unitário, por sua vez, ele também é derivado das vendas, que é basicamente o preço de vendas menos o custo variável unitário. Ou seja, aqui você tem a margem de contribuição unitária. Então, vamos descrever para vocês, para que vocês possam realmente entender e depois recapitular lentamente esse conceito.
Então vamos lá, pessoal. Então, ó, a margem de contribuição, vamos analisar aqui pela essa primeira árvore. A margem de contribuição é o montante da receita diminuída dos custos variáveis, ou seja, é o faturamento, a receita menos o custo variável, isso a gente já comentou. A margem de contribuição, analogamente, margem de contribuição unitária desse outro lado, é o preço de venda menos o custo variável unitário. Portanto, a margem de contribuição unitária representa a parcela do preço de venda que resta para a cobertura dos custos fixos e para a geração do lucro por produto vendido. Ou seja, uma vez do que sobrou em relação ao preço de venda menos o custo variável, ele vai vir aqui para que, subtraído do custo fixo, possa garantir o lucro líquido daquele produto vendido. Então, nada mais é do que essa descrição. A razão de contribuição é a margem de contribuição dividida pela receita, ou a margem de contribuição unitária dividida pelo preço de venda. Representa igualmente a parte de vendas que cobrirá os custos fixos e originará o lucro, porém em termos percentuais. Então é o que eu falei. O ganho unitário, que é a margem de contribuição unitária, uma vez que ela tenha um valor razoável, quando você subtrai dos seus custos fixos, dá o seu lucro por produto vendido. Então nós vamos dar um exemplo daqui a pouco que vai realmente dar clareza para que você entenda aí esses conceitos e algumas fórmulas que eu vou colocar. Assim, quanto maior a margem de contribuição unitária daquele produto, maior será o incentivo para que a empresa produza aquele produto. Então, quando você realmente só tem esse conceito contábil e muitas vezes você tem aí uma demanda que é menor que a sua capacidade, você sempre vai olhar o quê? A margem de contribuição daquele produto. Quanto maior a margem de contribuição, maior é o incentivo que a empresa tem que ter em relação àquele produto, porque vai fazer com que você tenha um lucro líquido maior no final das contas. Então, é esse o conceito que se faz contabilmente quando você quer realmente escolher aí quais são os produtos que te trazem maior rentabilidade. Você sempre vai ver então a margem de contribuição unitária daquele produto. Vamos continuar daqui a pouquinho com um exemplo claro para você. Então vamos falar um pouquinho das fórmulas, pessoal. Então nós vamos analisar daqui a pouco através de um exemplo prático, dois produtos A e B, através da sua margem de contribuição unitária e sua razão de contribuição. Então, como nós acabamos de falar, o que é a margem de contribuição unitária? Aquela que realmente decide quais os produtos que são mais lucrativos para a empresa. E qual é essa fórmula? É o preço de venda daquele produto menos o custo variável unitário daquele produto, ok? E a razão de contribuição unitária é a margem de contribuição unitária pelo preço do produto. Então está aqui as duas fórmulas na qual a gente vai ver numa aplicação prática daqui a pouquinho. Quais dos dois produtos A ou B que eu vou te mostrar agora é mais rentável pela visão da contabilidade dos custos? Então a teoria das restrições, ela faz questão de colocar um conceito muito claro para nós, que existe uma contabilidade tradicional dos custos e uma contabilidade dos ganhos. E basicamente a contabilidade dos ganhos ou a contabilidade Lean, ela começou a ser trabalhada fortemente na Toyota, no sistema Toyota de produção. Apesar que poucas empresas trabalham com a contabilidade Lean ou contabilidade dos ganhos, e hoje você vai ter aí uma clareza em relação a esse conceito. Qual a diferença da contabilidade dos custos e a contabilidade dos ganhos? Então, vamos lá, pessoal. Vamos supor então que nós temos um produto A e um produto B. Esses dois produtos eles passam aí numa linha de produção, né? O primeiro produto ele custa aí R$10 por unidade e o produto B ele custa o quê? O preço dele é R$20 por unidade. Os custos variáveis, aquele que varia de acordo com a produção, ele é R$6 no produto A e R$10 no produto B. A margem de contribuição, portanto, a gente sabe que é o preço menos o custo variável daquele produto. Então 10 menos 6 dá 4, 20 menos 10 dá 10. Então você tem uma margem de contribuição de 4 no produto A
e uma margem de contribuição de 10 do produto B. Qual é a razão de contribuição, pessoal? É realmente 4 dividido pelo preço. Então, nós temos aqui 4 dividido por 10, dá 0,4, ou seja, eu tenho uma razão de contribuição de 40%, 10 dividido por 20, eu tenho uma razão de contribuição de 50%. Então, está aqui as duas fórmulas. Margem de contribuição unitária é o preço 10 menos o custo variável 6, ou 20 menos 10, e a razão de contribuição é a margem, 4 ou 10, dividido pelo preço, 4 dividido por 10 e 10 dividido por 20. Então, neste caso em específico, basicamente, quando você tem uma demanda que é inferior à sua capacidade, você tem mais capacidade produtiva do que o mercado tem condições de comprar, você faz esse tipo de analogia e você decide, então, por qual daqueles dois produtos que tem uma maior margem de contribuição. Qual tem aí uma maior margem de contribuição? O produto B. Ele tem uma margem de contribuição de 10% ou uma razão de contribuição de 50%. Então vamos lá. O produto B então seria preferível ao produto A, pois a sua margem de contribuição unitária, que é o que? 10, ela é maior do que o produto A, que é 4. Pelo critério de rentabilidade, né? Ou seja, da razão de contribuição, o produto B também é melhor. Então você tem 50% de razão de contribuição e 40% no produto A. Então, nesse caso em específico, volto a afirmar, na qual a sua demanda é inferior à sua capacidade, você tem muito mais capacidade do que o mercado te demanda, compra de você, a decisão é sempre feita aí em relação à margem de contribuição ou razão de contribuição. Nesse caso aqui, o produto B é melhor, ele é preferível. Vamos lá que agora eu vou te mostrar um outro exemplo quando a sua demanda ela é maior ou muito parecida com a sua capacidade produtiva. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos analisar pela contabilidade dos ganhos. A gente acabou de ver agora qual daqueles dois produtos A ou B eram mais vantajosos pela empresa, pela contabilidade dos custos, e agora a gente vai analisar pela contabilidade dos ganhos. Então vamos lá. Pessoal, quando você tem aí uma demanda que é superior à sua capacidade produtiva, o mercado está te demandando mais do que você tem condições de entregar ou muito próxima, você vai usar um conceito chamado de fator limitante, né? Então vamos lá, ó. Quando existir um fator que limita a produção, ou seja, que a demanda é maior do que a sua capacidade, ou falta de matéria-prima ou componentes, dividindo aí se eu vou colocar aquele componente para um produto A ou para um produto B, esse conceito de margem de contribuição por fator limitante, ele pode ajudar muito a gestão da produção a decidir qual produto produzir. Então, quando existir um fator que limita a produção, a análise deve ser feita em função deste fator limitante, ou seja, o tempo de ciclo do produto ou de sua produção horária na operação restrição. Então, lembra com uma série de conteúdos que eu já te passei, quando você tem uma demanda que é superior à sua capacidade, você precisa definir qual é a sua restrição, porque a restrição do sistema ou a restrição da sua unidade produtiva ou da sua célula de produção é que limita as suas vendas. Então, toda vez que você tem uma condição como essa, você vai utilizar a tua operação restrição, aquela que segura aí as vendas que você faz mensalmente. Então, veja o mesmo exemplo anterior, considerando agora o fator limitante, ou seja, a sua operação restrição, uma vez que as vendas são limitadas pela capacidade da produção, ou seja, o potencial de vendas no mercado é superior à produção da sua empresa. Okay? Então nós vamos ver o mesmo exemplo anterior, agora quando você coloca a consideração de fator limitante. Então pessoal, vamos lá. Sabendo-se que o produto A pode ser fabricado em sua operação restrição, aquela que define o ritmo, né, das vendas, num ritmo de 3 unidades por hora, ela consegue fazer aí do produto A 3 unidades por hora, e o produto B tem um ritmo de 1 unidade por hora,
encontramos os seguintes valores de margem de contribuição horária. Então agora a gente vai ver a margem de contribuição horária e não só a margem de contribuição, como a gente viu no exemplo anterior. Até algumas linhas, até aqui a quarta linha, nós já tínhamos visto no exemplo anterior. Você tem um produto A e um produto B. Aqui o produto A ele tem um preço de R$10 por unidade, o preço B, o produto B de R$20 a unidade, o custo variável é 6 e 10 no produto B. Então você tem uma margem de contribuição que é o preço menos o custo variável no produto A de 4, no produto B de 10, 40% a razão de contribuição que é 4 dividido por 10 do produto A, 50% que é 10 dividido por 20 no produto B. E a gente acabou de ver aqui no iniciado do exercício, do exemplo, onde você faz 3 unidades por hora do produto A e 1 unidade por hora do produto B. Então, pessoal, o que acontece? Como que você faz para achar a margem de contribuição por hora? Você vai multiplicar o quanto o produto A produz no gargalo, que no caso são 3 peças por hora ou 3 unidades por hora, vezes aquela margem de contribuição. Então, o produto A, 3 dividido vezes 4, dá 12 de margem de contribuição por hora. Então, aquele produto rende R$12 por hora naquela operação restrição. E o produto B, ele rende R$10 por hora na operação restrição. Porque o que acontece? Você multiplica 1 por 10. Então, neste caso, você muda o produto mais rentável por fator limitante, agora não é mais o B, é o produto A, porque você tem a maior lucratividade, a maior remuneração por aquele recurso restritivo quando você faz o produto A. Você ganha aqui 12, enquanto o produto B você ganha 10. Então é natural que você escolha aqueles produtos que mais lhe remuneram na sua operação restrição. Então vamos lá, pessoal, qual o resumo então? Qual a conclusão então? Neste caso, o produto A é preferível ao produto B, pois, embora o produto B possua uma maior margem de contribuição, está aqui ó, a margem de contribuição, ela é 10. Sua produção dá-se lentamente na operação restrição. Então, perceba bem, o produto B ele produz 1 peça por hora, enquanto o A produz 3. Portanto, sua margem de contribuição é menor. Então, 10 é menor do que 12. Então, o produto A, nesse caso, quando a sua demanda é superior à sua capacidade, você coloca o tempo de ciclo na sua restrição, nesse caso é muito mais vantajoso o produto A. Então, tá aí, pessoal, como você pode muitas vezes, com alguns conceitos contábeis, quando você volta a falar, tem uma demanda muito parecida com a sua capacidade, ou uma demanda superior à sua capacidade, você tem condição de escolher aí alguns produtos, logicamente pode ser que isso dependa de outras coisas, mas isso de uma maneira geral, se trabalhado junto com a sua área contábil, você pode realmente aumentar aí a margem de contribuição e consequentemente aumentar o lucro líquido da sua empresa. Então, pessoal, qual o resumo de hoje? Nós falamos que é importante que o supervisor tenha aí alguns conceitos básicos de contabilidade, porque ele pode aí estar de olho no que ele faz no dia a dia e fazer algumas sugestões para a sua direção, para a sua gerência, para que a empresa tenha um lucro líquido maior. Então é importante que você entenda aí que o lucro líquido, mais uma vez, é uma fórmula que mostra o ganho menos os custos operacionais, ou seja, como você melhora aí o seu fluxo de caixa. O ganho ele é sempre derivado das vendas e os custos operacionais ele é derivado o quê? Dos custos fixos. Então, o que é o ganho que é derivado das vendas? É o faturamento ou a receita vezes o custo variável. O que é o custo variável? Aquele que varia em função do volume de produção, também chamado de margem de contribuição. E o custo operacional ele é derivado do custo fixo, que é o quê? Aqueles custos que, independente da produção subir ou não, a empresa precisa arcar com aquele tipo de despesa que a gente explicou no início do vídeo. Portanto, pessoal, você pode aí com alguns conceitos importantes, entendendo sobre margem de contribuição ou margem de contribuição por fator limitante,
quando a demanda é maior do que a sua capacidade produtiva, ajudar a direção a tomar essa decisão, fazendo com que você realmente, em função disso, você tenha aí um ganho maior, ou seja, uma margem de contribuição maior, escolhendo aqueles produtos certos. E se você tem uma margem de contribuição maior, você acaba levando aqui para a fórmula do lucro líquido e, consequentemente, você tem aí um lucro líquido maior. Então, essa é a jogada que eu quis fazer, um conteúdo específico para que você tenha esse insight, que você tenha esses conceitos e que você entenda que não é só porque você é supervisor de produção, líder de produção, você tem que só entender de produção ou de qualidade. É importante que você tenha aí um pouco de clareza em relação à contabilidade para que você realmente entenda o que faz mais sentido ou não no dia a dia. Logicamente que a decisão final é a decisão da direção, mas se você tem esses insights, se você tem essas sacadas, se você tem esses conceitos, com certeza você pode contribuir e você vai ficar realmente muito mais reconhecido, muito mais valorizado perante a direção. E de repente você consegue aí aumentar aí a margem de contribuição, aumentar o lucro líquido da sua empresa. Então tá aí uma sacada importante, poderosa para você e ao mesmo tempo simples. Pessoal, realmente eu quero agradecer mais um conteúdo, hoje dicas especiais em relação aí à parte contábil. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha, faça o seu comentário, é muito importante para eu saber se você está entendendo ou não, se você está gostando ou não desse tipo de conteúdo. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva para que você possa receber aí as notificações sempre quando tiver um vídeo novo sendo lançado. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Esse é o canal SOS Supervisores, o canal que ajuda você a criar e transformar resultados consistentes em promoção e crescimento profissional, principalmente se você trabalha na liderança de produção. Muito obrigado e até o próximo episódio.